Boa noite, nós aqui de novo para nossa live. Entrei alguns minutos antes, somente para fazer esse teste, né? E também acolher as pessoas que vão chegando para a continuação da nossa live. Aguardar as pessoas entrar, preparar aqui o convite. Boa noite, Amém. Vivi. Oi, Lu! Boa Tá me noite. vendo? Um pouquinho, tá meio embaçado. Agora sim. Pronto, maravilha. Mas eu vou, Lu. Tenta enviar o convite para o Viviane P. Eu e si. mandei. Onde que eu acho? Aí Deixa eu ver, só um você, minutinho. Só um você- minutinho. Porque eu vou. Ah, Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora, a gente está fazendo aqueles ajustes corriqueiros, né? Quando a gente começa. E aí, a gente já vai começar daqui a pouquinho, alguns minutinhos. É normal, né? Quando a gente está na internet, esses ajustes técnicos que tem, né? Ontem foi. Ontem não, na sexta-feira, quase que a gente não conseguiu, ficamos tentando, e hoje a gente está aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso tema de autoestima e autoconfiança. Eu só estou aguardando a Viviane entrar para a gente dar início. Você pode convidar outras pessoas, passar o link da live, né, enquanto está acontecendo para outras pessoas, ou depois a pessoa também ler, né? Ficar acompanhando, de certa forma. Mandei dois convites, Vive, para você. Boa noite, Tamires. Boa noite, Cláudio. É um prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos para a nossa live com o tema autoestima e autoconfiança. Interessante que tem áreas da nossa vida que a gente se sente mais confiantes e tem áreas que a gente não se sente tão confiante assim, né? Ah, a Viviane está chegando. Lu, Oi, Vivi. agora eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô. Rapaz, eu não sei que mistério é esse, não, viu, Lu? Porque hoje eu que não tô te vendo. Hoje eu já tô te vendo. Meu Deus, que loucura é essa? A gente tem que descobrir o que é isso, Lu. Bora Por quê? descobrir. Porque o que é que acontece? Com a minha outra conta, eu não divulguei a live na outra conta, então eu preciso entrar dessa.
na outra que está funcionando tudo 100% com a gente. Aham. Só que nessa, quando eu não te vejo, você não me vê, e ainda teve aquele problema daquele dia que a gente não conseguiu aceitar o convite um do outro. Pois é. Então o exercício hoje é você não me ver Exato. e eu te vejo. Chegamos. Boa noite a todos, todas e todes. Uma satisfação estar aqui, né? Para a gente dar continuidade, né, Lu? Vivi, eu estava até, enquanto você estava entrando, eu estava falando às pessoas aqui que tem áreas da nossa vida que nós somos muito autoconfiantes, né? E já tem outras situações que a gente não é tão confiante assim. Por exemplo, ainda mais quando se relaciona a alguém, a alguma pessoa, né? A gente fica sempre naquela dúvida assim, dizer, poxa, será que eu vou errar com essa pessoa em algum momento? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu estou desagradando? Então, tem algumas áreas que a gente ainda fica meio que pisando em ovos, né? Em relação a algumas Exatamente. situações e pessoas. Outras áreas a gente flui numa leveza de autoconfiança e de autoestima, de se sentir tão bem que parece até que a gente dança nessa área, né? Exatamente, Lu. Nessa palestra, né, que é a palestra, acho que 174, né, que fala sobre autoconfiança, logo no início ele traz a definição, né, do que é a autoconfiança. E ele se refere àquele momento onde a gente consegue expressar o ser real, o nosso eu real. E o que é esse eu real, né? É justamente a união de todos os nossos aspectos, de todas as nossas dimensões. Então, ele diz que quando a gente está inteiro, a gente consegue trazer essa expressão dessa unidade intuitiva, dessa natureza intuitiva nossa, né? Que é fluida, que é natural, que é verdadeira. Então, quando a gente está sob esse patamar, sob essa ótica, nesse lugar, a gente tem autoconfiança. Porque a expressão do nosso eu real, a gente não tem o que temer, né? Então, nesse lugar, a gente consegue ter autoconfiança, porque a gente não tem o que temer. Então, a gente consegue influir, compreende? Aí ele diz que isso é totalmente possível para todos nós e que a gente expressa isso em diversos momentos. Só que qual é a grande questão, Lu? Quando a gente não está ancorado no eu real, aí sim a gente acessa aqueles lugares de fragilidades. Por quê? Porque está ancorado em concepções errôneas da vida, né? Basicamente, a gente está sendo norteado pelas nossas crenças, que traz uma interpretação errônea da vida. Se traz uma interpretação errônea da vida, nesse lugar, eu tenho segurança. É uma estrutura irreal. Então, o eu real, ele pode se manifestar, né? Os nossos sentimentos nesse lugar, a grande maioria deles não são ancorados no eu real. Então, esses sentimentos acessam aquele lugar de insegurança, de medo, aquele lugar que é dosado pela nossa autoimagem, né? E esses lugares trazem, consequentemente, a desconfiança. E só Compreende? compreendo, Vivi. Eu quero dar boa noite a Júlio e a Tiago, que acabou de passar por aqui e entrar também. E o que faz a gente distanciar desse eu real, muitas vezes, a gente não percebe o que a vida da gente em sociedade faz, né, com a gente. Muitas vezes a vida em sociedade induz a gente a agir de forma reativa ao outro, de forma impulsiva, de forma competitiva, né? De forma para fazer com que a gente esteja sempre acima dos outros, ou então vá brigar de ferro e a fogo para conquistar aquilo que a gente quer, né? Muitas vezes de forma inconsciente, que a gente não se percebe. E quando a gente está nesse lugar, quando estamos nesse lugar de luta, de defesa o tempo todo, a gente está saindo e fugindo do nosso eu real. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Samara, seja bem-vinda também. Então, quando a gente
está nessa reatividade da vida, a gente foge desse contato com o nosso eu real, que é uma parte nossa de autoconsciência, de autorresponsabilidade, onde a gente flui nas nossas decisões de forma centrada e amorosa. Exatamente, Lu. Essa parte do eu real, Lu, prazer, Lu tá aqui também, um amigo meu, Luciano, seja bem-vindo. Essa parte do eu real, nossa, a gente perde o contato com ele toda vez que a gente está na reatividade e está em luta com as pessoas lá fora, com a vida. Nessa luta, muitas vezes a gente tenta forçar na relação com as pessoas e com a vida que as coisas aconteçam do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Isso, Lu. Esse conflito todo, Lu, ele tem a raiz, né, em uma crença errônea nossa, básica, de que eu vou ser feliz se eu for amada, né? Essa é a base que impulsiona os estímulos compulsivos, distorcidos, né? E no segundo aspecto, vem aquele lugar de eu acreditar, e isso é bem da criança, que reside em cada uma de nós, né? Aquela criança que acredita que só será feliz se tiver suas vontades satisfeitas. Uma das vontades é ser amado. Percebe? E isso gera uma corrente de força, né? Gera uma corrente que tensiona, que leva a gente para um lugar de medo, que leva a gente até mesmo para a sensação de aniquilação quando as nossas vontades não são satisfeitas. Essa é a base do equívoco. É isso que nos distancia do nosso eu real. Porque a gente passa a viver a partir de um lugar de irrealidade. Compreende? Compreendo, Vivi. E vem aquelas crenças assim, né? A vida não presta, as coisas não acontecem como eu espero porque tem muita injustiça. Aí começa a passar o filme na cabeça com pensamentos repetitivos, né? Que nos leva para aquele lugar de vítima do mundo, né? Um lugar que a gente não faz contato com a nossa potência de viver. Parece que nesse momento as qualidades vão embora e você fica num lugar de desespero, né? E de descrença com a vida. Aí eu fico pensando assim, a gente só vai ser feliz se a vida for perfeita? Será que é verdade? Né? Vivemos numa dimensão que somos perfeitamente imperfeitos. A vida ela é perfeita exatamente como ela é, como ela se apresenta para nós, né? É nesse lugar que a gente acessa o eu real. Quando a gente não quer exigir algo a mais além do que é naquele momento, né? Se eu entro para o lugar da exigência, eu estou saindo do meu lugar de eu real, né? Eu estou ancorada em uma crença distorcida, em uma falsa ideia, em uma falsa interpretação sobre mim, sobre o outro e sobre a vida. Lembrando sempre que são as crenças distorcidas lá de trás que ancoram esses lugares. E é isso que o caminho e o trabalho de autoconhecimento proporciona que a gente se libere, né? Ele convida a gente a acessar a origem desses problemas básicos, a origem dessa crença básica. Ele convida a gente a acessar em nós, né, esses lugares que não reconhecem o eu real e que acha que ele é algo distante, ou então que ele é algo muito escondido lá dentro de cada um de nós. No entanto, ele fala que ele está bem abaixo do nosso nariz. Só que a gente está tão acostumado a lidar com esse outro eu construído, né? Esse outro eu idealizado, que a gente não consegue acessar conscientemente. E aqui a gente está falando de processos inconscientes, tá, gente? Esse lugar. É por isso que fazer trabalho como o Patchwork é tão importante. É esse autoexame, para a gente poder acessar o que é real em nós. E quando a gente fala de real, a gente está falando de todas as nossas partes. E aí a gente dá uma visitada lá no texto na palestra da autoestima, né? Onde,
quando a gente acessava os lugares das negatividades, a gente entrava na perspectiva dualista de que se eu tenho negatividade, eu não posso me amar. Consequentemente, eu não tenho autoestima. O que é o grande equívoco, né? Ele, mais uma vez, chama a nossa atenção para o fato de sermos vida. Temos a natureza da vida. E isso é movimento, isso é dinâmica. E aí ele diz que se é dinâmico, se é movimento, tudo a gente transforma. Então a gente não tem por que temer as distorções, as negatividades. A partir do momento que a gente acessa esses lugares, gente, que são do nosso eu real, a gente ganha energia para confrontar essas outras partes que se apresentam de formas distorcidas e que estão basicamente relacionadas ao nosso medo de aniquilação. Então, eu reconheço que eu tenho um traço distorcido, então, consequentemente, eu não vou ser amado, consequentemente, eu não vou ter o que eu quero, e isso a gente entra num círculo vicioso. Então, ao invés da gente romper o ciclo, a gente vai trazendo o que ele chama, né, da autocomplacência, que é aquela disfarçatez de sentimentos. E nessa palestra da autoconfiança, ele chama a atenção novamente para o fato da gente não validar os nossos sentimentos reais. Isso é terrível, porque quando a gente não valida, quando a gente cria uma outra substância que sobrepõe aquilo que é real, eu estou me distanciando ainda mais de mim mesmo. Consequentemente, eu não tenho autoconfiança, consequentemente, eu não tenho como ter autoestima. Muito pelo contrário, eu vou estar fortalecendo a dúvida sobre mim, a dúvida sobre o outro e a dúvida na vida, no fluxo da vida. Quando você fala isso, Vivi, eu lembrei muitas vezes assim, quando a pessoa está nesse lugar onde nada está dando certo, ela não acredita no fluxo do que ela é capaz de fazer e de criar, ela começa a contar aquela historinha na mente de que não dá certo por causa de fulano que faz isso, por causa de fulano que não acredita em mim, por causa disso que está acontecendo sempre, que acaba desse jeito. E aí ela transfere lá para fora, né? E além de transferir, ela justifica tudo aquilo que acontece e ela não vai olhar para si porque não se sente bem em olhar para si, né? Então ela vai justificar o tempo inteiro, enquanto ela estiver nesse ciclo vicioso de justificativa, de dramatização, de culpabilização de algo que acontece lá fora, ela não vai ter essa habilidade de olhar assim, qual é a minha parte? Quem eu sou nessa história mesmo? Qual papel estou assumindo aqui, né? Eu digo assim, porque tem dias que se a pessoa tem uma tendência a cair no julgamento, né? No julgamento, na depreciação de si mesmo, das outras pessoas, ela não vai fazer contato com as qualidades que ela tem dentro dela, né? Ela vai estar tão assim, nesse ciclo vicioso, presa nisso daí, nessa rodinha que se repete, que ela não vai olhar para si mesmo. E o convite desse trabalho é trazer a consciência para esses movimentos internos, mas nos colocando num papel principal, protagonista da criação da nossa vida, das coisas que a gente quer fazer. E aí eu convido vocês para pensar assim, poxa, se em determinadas áreas da minha vida eu consigo fluir tão bem e me sentir inteiro, o que é que está faltando na outra área da minha vida que me impede de eu ter tanta confiança em mim mesmo e nas minhas habilidades? Muitas vezes, quando a pessoa está nesse lugar de falta de confiança, ela desiste até de uma coisa muito valiosa que ela quer, né? Às vezes a pessoa desiste de ter um relacionamento porque acredita que vai se repetir a mesma história. Às vezes ela quer ter uma profissão, ela diz, não vou fazer porque eu não sei como fazer, eu não sei se eu vou conseguir, eu não vou conseguir sustentar. Então, assim, já vem uma descrença
na própria capacidade de superação, né? Quando a pessoa está nesse lugar de ciclo vicioso que se repete o tempo inteiro. É por isso, Lu, que é importante que a gente tenha em mente o que a gente já fala desde a live passada, que é essa mudança de perspectiva sobre o fenômeno da vida. Mais uma vez, somos vida, nada é estático em nós. Então a gente precisa acreditar nisso e acessar esses lugares que vão liberar mais energia e mais força para a gente transformar essas concepções errôneas. Mas para isso a gente precisa de um trabalho, tá? Isso não é simples. É como o guia sempre fala, eu nunca disse que seria fácil. Eu digo que é possível. Isso a gente precisa de trabalho, não é mágica. É magia. É um processo de autoconhecimento, né? E a gente precisa assumir esse lugar de autocomprometimento, para que a gente tenha força e energia suficiente para confrontar, né? O guia na palestra, ele traz que a humanidade tem pavor das suas negatividades. Entende? Então, a partir do momento que a gente tem pavor, que a gente tem pânico, a gente não quer contato. E a gente precisa desse contato, para que a gente mergulhe e consiga entender a origem dela, né? Ela não se apresenta de uma forma aleatória, né? Ela não vem a partir do outro. Ela se desenvolve em nós como resposta. É lógico, mas a resposta é a responsabilidade nossa, né? Então, a gente precisa investigar essas causas primárias. A gente precisa confrontar essas crenças que nos levam para estar repetindo o padrão, mas não com o intuito de fortalecer o lugar da negatividade. Muito pelo contrário, né? Na palestra do significado espiritual da crise, isso fica muito evidente. Essas co-construções nossas, a gente levando dentro do aspecto espiritual, é para nos proporcionar o lugar da ressignificação e do reparo, né? É para nos potencializar, nos possibilitar a saída da ilusão e do auto-engano. Então, a gente precisa saber que nunca diz respeito ao outro, né? A gente precisa olhar para a gente. Lembrando sempre que relacionamento, 50% de um, 50% responsabilidade do outro. Do seu 50%, você é responsável 100%, do 50% do outro, ele é responsável 100%. E há essa dança. Então, o exercício da autorresponsabilidade é fundamental para que a gente possa dar passos em direção a nós mesmos, sem equívocos, tá? Vivi, eu quero pegar um ponto que você trouxe muito importante, de 50% da responsabilidade do relacionamento está nas mãos de um e os outros 50% está na mão de outro. E nesse momento do relacionamento, quando a gente tem essa consciência de 50% meu, 50% do outro, ao invés de eu estar naquele lugar de apontando o dedo para o outro e apontando os defeitos dele, para mim ou dela para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim e dizer assim, poxa, o que é que ele está mostrando que está me incomodando? Isso é meu? Em que ponto que isso é meu? Então, nesse momento de ter o relacionamento como espelho, né? Espelho de mim mesmo, né? Então, eu admiro tanto o que o outro tem e eu também vejo as qualidades ou as negatividades e defeitos do outro e olho assim, poxa, até que ponto eu tenho igual? Até que ponto isso está tocando em mim? O que é meu nessa parte? E aí o crescimento junto acontece, né? Na dinâmica do relacionamento. Como a gente está falando disso, muitas pessoas acham assim, a gente já falou do início, que a vida só vai ser perfeita se eu for feliz plenamente e se tudo acontecer do jeito que eu quero. Esse é o problema básico, né? Que deriva os demais problemas. A gente acreditar nisso, né? De uma forma rígida, né? De uma forma estática. A gente precisa aprender
a amar a nossa vida exatamente como ela se apresenta para nós nesse momento, sem qualquer exigência do diferente. É o que é possível no momento. E o nosso eu real, ele se ancora nessa base, né? Então é para isso que a gente precisa estar atento. As negatividades fazem parte, mas elas não são gotas estáticas e rígidas. A gente pode transformar. E a nossa capacidade de prazer e pulsação de vida está justamente nesse lugar, né? Da gente poder transformar essas negatividades e liberar essa energia para o pleno prazer, para a plena pulsação de vida que nós somos. Lembrando o que a gente trouxe também na semana passada, né? E é somente no âmago dos instintos que Deus pode ser encontrado, né? Quando a gente vai trazer dentro dessa perspectiva do divino, a gente não traz sempre que somos imagens e semelhanças do divino? Dentro do Pessoa, a gente trabalha como sendo substância do divino. E aí a gente vai, como é que a gente pode ser substância do divino e a gente não se amar? E a gente não confiar em nós mesmos? Essas reflexões precisam ser feitas, saindo um pouco daquela noção de religiosidade baseada em dogmas. Vamos trazer para o campo da autorresponsabilidade. Eu sou a imagem e semelhança do divino. O que me impede de me amar? O que me impede de eu ter a autoestima? E aí é que entra a necessidade da avaliação interna, em termos emocionais, sentimentais, comportamentais, porque a fluidez ela só pode ser ancorada em lugares de realidade, em lugares ilusórios, né, com distorções, com impulsos e compulsões, não é possível o erro real se manifestar. Consequentemente, não tem confiança. A vida não flui nesse lugar. E no lugar de eu real, eu me aceito como eu me apresento hoje. Quando eu estou no lugar do eu real, eu me aceito como eu me apresento hoje. Hoje eu sou assim, a melhor versão de mim mesmo que eu posso ser agora. Quando eu estou nesse lugar, eu entro em contato com o eu real. E já não entro em conflito com as partes negativas que se apresentam em mim, que eu já reconheci. Eu já consigo ver as partes negativas que existem em mim, que eu preciso me trabalhar, e já consigo ver também as partes positivas que há em mim, que revela quem eu sou também. Exatamente, E nesse Lu. lugar de autoaceitação, como eu me apresento agora, eu já tenho capacidade de me transformar e de mover aquilo que precisa ser visto. Só que eu só vou fazer contato se eu parar para fazer essa autoinvestigação interna, que é o trabalho que o autoconhecimento do Petro promove, para que a gente olhe o retrato da nossa vida e ela sirva de termômetro para a gente se entender qual o melhor lugar que a gente quer estar, que a gente merece estar na vida, que a gente se proporciona na vida, né? Exato. Porque no fundo todo mundo quer ser feliz. E a gente merece a felicidade plena. É um desejo natural desde quando a gente nasceu. E não é errado desejar ser feliz. Não, não, a questão, Lu, é a base desse desejo, né? A questão é a manifestação desse desejo a partir da corrente de força do eu quero, né? Então, eu quero agora, do meu jeito, da minha forma, né? Então, é esse nível de exigência que gera o tensionamento, que gera a ansiedade, né? Eu quero ser amada, mas tem que ser do meu jeito, entende? Entendo. Então, essas exigências, essas limitações, que trazem um nível de realidade distorcido da vida. A base dela não é o eu real. A base dela é o medo, é a insegurança. Como o próprio nome diz, são concepções errôneas da vida. A vida ela é
fluida, ela não tensiona, ela é. Compreende a diferença dos dois níveis? Entendo, Vivi. Quando você traz o medo, que é um dos erros básicos, né, da nossa vida, a gente está com medo, o que é que a gente faz? A gente tensiona, a gente quer se proteger, a gente fica na defesa, né? A gente fica na desconfiança de que algo vai acontecer e vai aniquilar aquilo que eu tanto quero. Exatamente, mas é isso que ele chama a atenção, né? Que a gente utiliza essas distorções, mas que na realidade isso não defende a gente de nada, muito pelo contrário. Isso só coloca a gente em lugar de dor e sofrimento, né? A destrutividade, ela é resultado do individualismo, ela é resultado da separação, da obstinação, do orgulho, da vaidade. Compreende? As bases dela não são seguras. A gente entra nessa seara e acaba retroalimentando o círculo vicioso, né? E ele convida a gente a dar um passo fora desse círculo, a sentir a fluidez da vida, a confiança da vida, acessando aqueles lugares de amor, de autocuidado, de confiança, onde a gente consegue liberar a corrente do eu quero. Eu sou feliz. Se eu coloco uma condição a isso, eu estou fadada à infelicidade, compreende? É a manifestação da vida, é a honra de pulsar, de respirar, que valida o nosso prazer, que valida a nossa fluidez. O contrário disso é distorção. Para ser feliz eu tenho que ter uma Ferrari. Para ser feliz eu tenho que ser amada por Cauã Raymond. São condições que a gente vai trazendo, que só alimenta a corrente do eu quero e do tensionamento. Ou então a pessoa vai pensar, eu preciso ter 1 milhão na minha conta, ou um dinheiro muito grande na minha conta que eu fique plenamente folgado para eu ter felicidade e poder comprar a felicidade. Então ela coloca uma perspectiva muito grande e acaba não parando para perceber os momentos de felicidade que há no dia a dia, em algumas sensações que a vida traz, que tem valor, não tem um preço, tem um valor. Né? Quando a gente faz contato com coisas simples na vida que são valiosas e que não tem preço, a gente mede como essa felicidade é prazerosa. E muitas vezes a gente tem a condição de sustentar esse lugar de alegria e felicidade. Essa semana, Lu, eu estava acompanhando umas publicações, assim, né, muito legal sobre alguns depoimentos daquela cantora Anitta, né? E aí ela traz a questão da felicidade enquanto personagem Anitta, e a dúvida do ser Larissa, que é quem ela é, né? E aí ela trazia que ela vivia uma série de inseguranças, questões relacionadas a muitas áreas da vida dela, mas que aí ela criou aquela imagem e a partir daquela imagem ela conseguiu, né, o estrelato. E aí ela passou a se questionar, será que se eu não tivesse nada disso, eu seria feliz? E aí que vem o conflito. Quem ela é hoje? E esse conflito ela traz. E é muito legal, porque ela começou a fazer ponderações com relação a ela, Larissa, e a ela, Anitta. E eu achei muito legal trazer esse exemplo, porque basicamente isso acontece conosco em menores proporções e a gente não vai se dando conta do quanto que a gente se perde na nossa autoimagem idealizada.
que aí já é pano para outra Sim. live, né? Tocar nesse assunto já é questão para outra live. Mas que diz respeito muito a, quando ela fazia referência às experiências dela, a questão de autoestima e de autoconfiança. Então, cria-se uma personagem e ela está ali atrás. E a dúvida e o conflito dela? Quem ela é agora? Né? E ela fala na necessidade, muitas vezes, de dar uma pausa, justamente para equalizar e ter essa clareza para ela, né? Embora ela seja uma pessoa que trabalha muito em termos de autoconhecimento, né? E isso favorece muito. Então, é muito legal conhecer um pouco dessas histórias, né? Porque simbolicamente, assim, né? A gente vê no externo o que está acontecendo com a gente, só que a gente não se dá conta, né? Quando a gente trata do assunto da autoestima, ele convida a gente a identificar a parte em nós que se auto-rejeita, a parte em nós que não se respeita, porque só a gente acessando esse lugar, a gente vai conseguir reverter, transformar. O mesmo acontece com a autoconfiança. A gente precisa acessar essa crença distorcida, onde a gente exige ser amado para ser feliz. Entende? Onde a gente impõe condições baseadas na corrente de força, baseados na corrente do eu quero. E que quando a gente não tem isso, a gente associa à morte. E aí a gente entra naquele lugar de paralisação. A gente entra na ansiedade, a gente entra na depressão, né? E a gente precisa amorosamente trazer essas confrontações, né? Muitas vezes a gente não traz esse assunto para uma discussão como a gente está trazendo, né? As discussões são nos níveis mais superficiais. Só que a gente não pode mais se dar esse luxo. A gente precisa aprofundar, porque é vital para nós, é vital para a nossa sociedade. Diz respeito à nossa qualidade de vida. E cada vez mais que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, né? Esse anseio para a gente se colocar na vida com um lugar a partir de um lugar de centramento fica mais evidente a cada vez mais, né? A cada situação que a gente está passando por um momento de dor, um momento de transformação, um momento de instabilidade, seja emocional, seja financeira, seja profissional, a gente vai precisar acessar esse lugar para tomar algumas decisões, algumas atitudes, algumas posturas que sejam assertivas, né? Mas o que é que acontece muitas vezes? No momento do desespero, a gente não está num lugar de tomar uma atitude assertiva, porque a gente entra em contato com esse lugar da insegurança, da autodepreciação, da autorrejeição, né? E aí, se a gente não está acostumado a fazer esse momento de pausa, o que vai nos tomar é o que vai nos desestruturar emocionalmente. E a gente não vai ter a condição para tomar atitude assertiva naquele momento, né? Isso, o autoconhecimento é necessário, Lu. A gente não tem mais espaço para permanecer no auto-engano e, né, nessas auto-ilusões. A gente está pagando um preço caro por isso, né? E a gente está mais do que na hora de despertar, de acordar, de despertar. E para a grande maioria das pessoas que já estão nesse movimento, a gente precisa ajudar as pessoas que ainda não acessaram esses lugares, de uma maior clareza sobre essas correntes, né, que norteiam a nossa vida. Lembrando sempre que a grande parte desses conflitos, eles são conflitos inconscientes. Se a gente não parar para investigar, a gente não vai acessar. E quanto menos a gente acessa, mais força e maior controle essas concepções errôneas, essas distorções têm sobre as nossas vidas. Compreende o nível e a necessidade, a importância do que a gente está trazendo e abordando aqui?
checa com o pessoal, Lu, como é que eles estão, se tem alguma dúvida. Isso, pessoal. Como a gente já está chegando perto, só tem 4 minutos, Vivi, para completar 40 minutos. Mas se isso ressoa em você em algum lugar, pessoal, escreve aí nos comentários, né? Se tudo isso que a gente conversou até agora ressoou de algum lugar em você, se você tem alguma questão ou pergunta para fazer, a gente ainda tem um tempinho para responder para vocês, né? O nosso objetivo é fazer esse contato para estar trazendo um pouquinho dessa ferramenta, né? Que é uma ferramenta prática para vocês se autoconhecerem. Então, PET é uma metodologia prática. A gente está vivenciando, entrando no campo emocional, para a partir desse campo emocional a gente ter condições de tomar atitudes necessárias para a nossa plenitude, né? Podem escrever aí nos comentários. Qualquer dúvida que a gente puder. Inclusive, Lu, amanhã eu vou estar iniciando um grupo presencial. Eu vou tratar dessa temática. Serão 3 encontros aqui em Feira de Santana. É um grupo presencial, né? Faz parte de um projeto, o projeto Circulante Intencional, onde a gente vai estar trabalhando temáticas e de 3 a 4 encontros, assim, para difundir mesmo a metodologia, né? Para tornar esses conceitos mais acessíveis, porque é extremamente necessário que a gente possa servir como uma contribuição, como facilitadores mesmo, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Não dá mais para a gente fingir que não está acontecendo nada, entendeu? Vivi, não tem como mais, viu? O tempo urge, a gente está precisando fazer contato com essa transformação. Cristiane escreveu falas muito especiais, percebi o quanto não me conheço, o quanto estou me enganando na vida. Tamires escreve. Veja só dar um retorno para a Cristiane, Lu, que esse é o primeiro passo de autoconhecer-se, quando a gente percebe que não se conhece. Então, já está no lucro, viu, Cristiane? Que maravilha, né? E veja, tenha certeza que tem níveis de expressão do eu real em você. Tem em todas as pessoas, ok? Então, a gente vai acessando esses lugares, porque aí a gente vai ganhando mais energia para fazer as devidas investigações e transformações que nos alinham cada vez mais ao nosso eu real, ao nosso eu superior, tá? Isso, o primeiro passo já foi dado, quando você para reconhecer como você se sente e está agora. Exatamente. Já é o primeiro degrau, um degrau muito importante, Cristiane. Tamires traz aqui a leveza com que nós trouxemos as palavras do autoconhecimento, fez ela perceber o quanto precisamos nos conhecer intimamente. E ela escreveu algo também lá no início, eu espero que eu consiga abrir aqui. Veja ela se você diz assim, consegue, Lu. abriga-se o ego dentro do nosso interior, ego traz a reatividade e, no fundo, frustra o que queremos verdadeiramente, o que Tamires escreveu, né? Com relação a isso, Tamires, tem uma parte do ego, né? Mas tem uma parte do ego que é saudável, que a gente desenvolve e que a gente utiliza no processo de internalização dessas questões. A gente precisa aprender a lidar com ele. É por isso que é importante a consciência, né? Para a gente poder estar aí ativando o nosso eu observador, né? E liberando os julgamentos com relação a nós mesmos, porque isso dificulta o nosso processo de autoconhecimento. Então, a gente precisa acolher as partes, acolher o ego. Só assim a gente consegue avançar. O nosso processo é amoroso. E utilizar o ego saudável ao nosso favor, de forma madura e não distorcida. Quando a gente faz contato com esse ego saudável, nós temos condições de tomar atitudes assertivas que não vai ser contra o outro, mas vai ser junto com o outro. A partir desse contato, nós fazermos a mediação das melhores condições favoráveis, não só para mim, mas que inclui o outro também. Eu não estou sob
sobre o outro, sobrepondo o outro, nem o outro está sobrepondo a mim na minha imaginação. Mas eu vou utilizar a minha força de vontade, que vem do ego saudável, para tomar atitudes mais assertivas e que inclui o outro. Exatamente, exatamente. O guia fala que o seu eu interior, ele sabe que no nível da corrente de força, né, da corrente de tensão, a gente não tem como a gente confiar na gente mesmo. Então, essas camadas sobrepostas, baseadas em verdades, somente poderia nos levar a pseudo-soluções insatisfatórias. E é por isso que a gente precisa trazer a consciência, porque essas pseudo-soluções nos levam para mais equívoco, né? Então, somente quando nos livrarmos da ideia, né, que a nossa vontade tem que ser sempre satisfeita para ser feliz, é que nós poderemos nos livrar da corrente do eu quero, né? Se você estiver em harmonia com a corrente da vida, entregando-se a ela, qualquer coisa que vier em sua direção lhe conduzirá suavemente à frente. Olha a importância do que ele traz. Qualquer coisa que vier em sua direção. Isso pode ser, no nosso julgamento, algo bom ou ruim. Não importa. O que importa é se a gente estiver alinhado, aquela experiência vai nos levar para frente. Olha que beleza, que coisa fantástica isso. Quando a gente está nesse lugar, gente, autoconfiança, segurança. A gente sabe que a gente vai dar conta do que quer que seja, porque a gente sabe que tudo é passageiro. Isso. E o que é que acontece? Que a gente vai aprender no momento da crise. Quando a crise vier, uma sabedoria vai acontecer a partir do momento que a gente ter que se mover daquele lugar. Porque chega um momento que a crise vem tão grande que a gente tem que fazer um movimento para sair daquele lugar. Mas a gente precisa lembrar, Lu, e aí eu lembro sempre de Claudete, né? Claudete falava para mim assim, Viviane, você quer sair desse lugar de dor? Não quer sair. Explore esse lugar ao máximo, para que você não tenha que voltar. Compreendem, gente? Então, assim, eu ficava enfurecida, louca. Como assim? Como é que eu vou querer ficar aqui? Isso, porque nesse lugar, Lu, que a gente chama de núcleo de potencial de dor, a gente passeia nele para a gente fazer os resgates que são necessários lá na construção das crenças errôneas, que é a base do conflito, entende? Então, é sobre isso, gente. É a gente confiar na nossa essência, confiar no eu superior, confiar no eu real, no divino, na expressão da vida e da natureza dela, que é dinâmica. Ah, gente, 5 minutos passou, Vivi. Vamos finalizar a nossa live. É 8h45. Pronto, vamos sim. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente pode estar completando para fechar 50 minutos, né? Isso. E o que eu acho, Lu, fundamental para a gente realmente assim chacoalhar as pessoas dentro da necessidade do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Gente, nós temos um poder infinito dentro de nós e que é subutilizado. Compreendem? Não cabe ao outro. A responsabilidade é nossa. E nesse momento, a gente está tendo muita ajuda para ancorar esses movimentos de autotransformação. E eu estou falando aqui de autotransformação real. Tá? E isso depende da gente identificar
os pontos onde a gente precisa desse realinhamento. Mas isso só vem com o nosso trabalho. E aí eu vou replicar mais uma vez o que Claudete me dizia. Você quer saber como é que está a sua vida? Olhe para ela. É uma construção sua. Amorosamente, a gente pode transformar o que não tiver agradável. Eu não posso me sentir aniquilada, porque aí sim é o destrutivo, aí sim é o mal. O guia fala que todo mal está na resistência, está na negação. Na resistência e na negação às habilidades que temos de potencial dentro da gente, né? As infinitas possibilidades. Né? E principalmente, eu achei engraçado quando ele fala, vocês estão no desespero porque vocês acreditam que vocês só são isso. Mas isso é um engano. Olhe o leque de possibilidades. Olhe a perspectiva da vida a partir do lugar da natureza. As árvores nascem, crescem, morrem, tudo se transforma, tudo é muito dinâmico e essa é a nossa natureza também. Por que a gente imaginar que aquele aspecto distorcido é o que nos resume? Né? Vamos. Oi, pode falar, Lu. Complete, Vivi, que eu vou trazer um exemplo aí bem claro para a gente ver da natureza. Pode trazer. Tem uma coisa muito que acontece muito aí na região de Feira de Santana, né? Quando a gente está indo para Salvador, que tem aquele canavial, né? Perto de Mundo Novo, por ali. E aí você vê aquela queimada que eles fazem na plantação, e eu digo assim, como é que pode? Eu não sabia. Eu perguntava, como é que pode? Eles estão queimando a plantação toda, tocando fogo. Eu pensava que era alguma coisa criminosa, né? Mas dentro daquele sistema da natureza com o canavial, tem um momento que precisa queimar toda aquela plantação para fazer nascer de novo e brotar a semente novamente. Né? É um recurso feito para o solo se renovar e começar tudo de novo. Né? Eu estou usando um exemplo um pouquinho radical, né, na natureza, que hoje em dia a gente sabe os efeitos de uma queimada. Mas dentro daquele sistema, daquele nível de plantação, aquilo é importante. E quando a gente vê que uma transformação na vida da gente está exigindo muito de nós, uma mudança, e parece que não tem solução, nesse momento que está acontecendo isso, o leque de aprendizado é enorme. Porque flui daí criatividade, cria atividade. Criar atividade, criatividade. Quem vai mover somos nós, essa capacidade de criar. Né? Então, mover, fluir pensamentos, fluir novas perspectivas, ver possibilidades. Então, esse potencial criativo está inerente dentro da gente. Isso, exatamente, né, Lu? É a gente fazer a associação direta da substância divina que somos, né? Lani Barreto, um beijo, Lani, está colocando aqui, perfeito. Pois é, a gente precisa exercitar isso, acreditar mais nisso, né? Sair um pouco do campo das transferências, seja para qualquer nível de autoridade, e assumir a responsabilidade. Precisamos assumir, é um desafio, como ele fala, né? O eu real está bem aqui, pertinho, embaixo do nosso nariz, mas a gente está tão acostumado com aquele eu habitual, né? Que é baseado na distorção e na crença, que a gente tem medo do eu real. Olha que incoerência. Isso no nível inconsciente. Então, vamos meditar, vamos conversar, vamos participar dos grupos de estudos, vamos fazer psicoterapia. Faz parte do nosso processo de crescimento, do nosso processo evolutivo. E isso não é uma outra pessoa que vai trazer e dar para você. Isso é uma conquista sua, é uma conquista nossa. Lembrando sempre aquilo que as pessoas falam, que o que não vem pelo amor, vem pela dor. Infelizmente. Isso. E uma das formas da gente fazer contato com esse eu real é a gente estar no aqui e agora.
eu estou no meu momento presente, aqui e agora, sem se preocupar com o que vai vir ou com o que já passou, só com o momento presente, agora, quem eu sou, como eu estou agora, esse eu real que está aqui embaixo do meu nariz, aqui, ele se torna presente. E esse momento de contato com o eu real vai precisar de uma interiorização, de uma respiração consciente, da gente acalmar nossos pensamentos automáticos, as nossas atitudes, né? Esse eu real, ele tem capacidade de autoobservação, de decisão, sem nenhum tipo de pressão ou cobrança. Ele aceita o que se apresenta agora, como a gente está agora, o que nós somos capazes de fazer agora, com humildade e amorosidade por si mesmo, sem nenhum tipo de exigência, ou culpabilização, nada disso. E outra coisa, Lu, ele não está preocupado com a reação alheia. Ele não está preocupado com a validação do outro, ou o julgamento do outro. Compreende a importância disso? Ele é fluido, ele é assertivo, ele se garante. É o lugar que a gente assume nosso lugar de maestria e de autorresponsabilidade como co-criadores da nossa vida, da nossa plenitude, do que a gente quer. E aí eu vou aproveitar para agradecer a presença de vocês, mais uma vez, e dizer que estamos disponíveis a conversar um pouco mais sobre isso. Quem quiser fazer perguntas, pode ir no nosso privado lá, mandar mensagem, né? Futuramente a gente pode trazer outra oficina e aí você pega nosso contato e a gente direciona para nosso grupo que a gente tem, né, da oficina. Isso. E que a gente vai fazer em breve, Lu, a gente só vai definir a data e a gente divulga aí nos canais, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais. Lembrando que esse programa, gente, de lives, é para facilitar o acesso à metodologia, aos conceitos, e para despertar em vocês a necessidade do aprofundamento e do desenvolvimento de uma relação mais íntima com você mesmo. Só assim você vai conseguir ter a autoconfiança, ter o sucesso, né? Alcançar tudo aquilo que você almeja a partir de uma corrente fluida, sem ser a corrente de pressão, que é a corrente que normalmente a gente está acostumada a lidar. E aí a gente vai e só recebe bordoada, né? Em alguns campos. Então a gente precisa reavaliar esse processo para poder justamente ter a natureza intuitiva que guia a nossa vida de uma forma fluida, prazerosa, pulsante e que não descarta a negatividade. Muito pelo contrário, a gente acolhe ela para a gente poder transformar. Isso. Muito obrigado, Vivi, mais uma vez. Obrigado a gente está junto, Lu. Então, vamos ver aí, semana que vem, qual será o nosso tema. Se vai ser live, se vai ser oficina. Vamos, galera, vamos agitar aí o mundo do autoconhecimento com base em conceitos reais, em um método responsivo, né? Em um método contemporâneo, extremamente amoroso e cuidadoso. Isso é o que eu peço, né? Trazendo uma vinculação a partir do nosso intelecto, do nosso físico, do nosso emocional e do nosso espiritual. Muito obrigado a todos. Obrigado mais. Excelente semana a todos. Tenham um bom descanso, gente. Boa noite. Beijão, Lu. Beijão todo mundo. Beijo, Lani. Tchau.